Sabe quando uma coisa leva a outra e de repente tudo parece estar conectado numa bola de neve? É mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Vamos entender como um único ponto geográfico pode ser o estopim de uma policrise global. Uma era em que crises diferentes, de recursos, de poder, até climáticas, acabam se misturando e virando uma coisa só, bem maior e mais complicada. Bom, para começar nossa análise, a gente vai direto para um dos pontos marítimos mais estratégicos do planeta, um lugar onde a geografia literalmente virou uma arma. E aqui está, o Estreito de Hormuz. Ele foi transformado numa arma estratégica, quando o Irã começou a prender navios comerciais como o MSC Francesca e o Epaminondas. Ele passou a, na prática, fechar uma das artérias vitais da economia global. Pensa só, é por ali que passa 20% de todo o petróleo do mundo. E essa frase de um ex-chefe de inteligência de Israel resume tudo, né? Não se pode vencer a geografia. O maior poder de dissuasão do Irã não é uma bomba nuclear, mas sim o lugar onde ele está no mapa. E mesmo depois dos conflitos recentes, o Irã ainda tem um poder militar bem significativo para manter esse bloqueio, viu? Eles ainda têm boa parte do seu arsenal de drones e lançadores de mísseis de antes da guerra. Mas olha, essa batalha toda vai muito além do petróleo. O que está acontecendo em Hormuz, na verdade, está acelerando um conflito global ainda maior, uma verdadeira guerra pelo futuro da energia. O cenário energético do mundo praticamente se partiu em dois, com dois modelos que não se conversam. De um lado, você tem os Estados Unidos apostando tudo na dominância dos combustíveis fósseis, expandindo fracking, exportando gás. Do outro, a China com seu plano Made in China 2025, correndo para eletrificar a economia e dominar as tecnologias verdes. E a escala do domínio chinês é impressionante. Estamos falando de controlar 80% da cadeia de suprimentos de painéis solares e 72% da produção de novas turbinas de vento. Ou seja, a China não está só liderando a transição energética, ela está numa posição de ditar os termos dessa transição para o resto do mundo. E essa competição, claro, chega até as matérias-primas essenciais para a tecnologia. Isso levou os Estados Unidos a desafiarem diretamente o monopólio da China nos minerais de terras raras. E adivinha onde? Comprando uma empresa-chave aqui no Brasil. Foi esse o valor da aquisição do Grupo Serra Verde. E foi uma jogada super estratégica, porque a mina deles em Goiás é a única operação de grande escala fora da Ásia que consegue produzir 4 elementos magnéticos que são essenciais para a tecnologia que a gente usa hoje. Então, essa guerra por recursos é, na verdade, só um sintoma, sabe? Um sintoma de uma mudança muito maior que está acontecendo, bem enquanto as regras do jogo internacional estão sendo completamente reescritas. O que a gente tem como resultado é essa nova desordem global. Ela é marcada por duas forças que puxam para lados opostos. De um lado, a erosão das instituições, com potências como os Estados Unidos questionando acordos e tribunais internacionais. E do outro, uma militarização cada vez mais forte e visível. Um exemplo muito claro dessa militarização é a virada histórica do Japão. Pensa bem, depois de 50 anos de uma política pacifista, o país agora está exportando armas letais. É um movimento estratégico, claro, para tentar conter o expansionismo da China ali na região. E o alerta da secretária-geral da Anistia Internacional é bem direto. Ela diz que a gente está num mundo onde as grandes potências agem com total impunidade. E a diplomacia está sendo simplesmente substituída pela guerra. Ok, então o que essa policrise, toda essa teia de conflitos geopolíticos, de recursos, militares, o que tudo isso significa na prática, para a vida das pessoas? Aqui no Brasil, por exemplo, as ondas de calor extremo que estão ligadas às mudanças climáticas simplesmente devastaram a agricultura. O impacto foi em tudo, desde as safras de soja e milho até a pecuária e a criação de peixes. O resultado direto desse estresse todo causado pelo calor, uma redução de 10% na colheita final de soja, comparado com o que se esperava no início. Ao mesmo tempo, essa ruptura geopolítica tem um custo humano enorme. Os Estados Unidos agora estão deportando solicitantes de asilo da América Latina para outros países na África, como a República Democrática do Congo. É um processo que muitos críticos apontam como uma violação do direito internacional. Juntando todas essas peças, a geografia como arma, a guerra por recursos, a diplomacia se desfazendo, a questão que fica é quase inevitável. Será que a gente está mesmo entrando numa era de conflito permanente? Essa é uma pergunta bem complexa e com certeza não tem resposta fácil. Por isso, a gente quer muito saber a opinião de quem nos assiste. Deixe sua análise aqui nos comentários.
E se esta análise ajudou a conectar os pontos para você, não esqueça de curtir e se inscrever para receber mais investigações sobre as forças que estão moldando o nosso mundo.